Você já reparou que muitas vezes o que rouba nossa paz não é o que nos acontece, mas o que a gente tolera? As pequenas concessões, as palavras que engolimos, os convites que aceitamos por educação, os sims Sim, os sim, que damos para não parecer grosseiro e os não que deixamos de dar por medo de desagradar? Hoje eu quero te apresentar a lei dos 7 não. 7 decisões que mudam tudo na sua vida. 7 limites que não vêm do orgulho, vêm do amor próprio. Se você ficar até o final desse vídeo, vai entender que cada não que você disser para aquilo que te incomoda é um sim para a sua paz, para a sua saúde emocional e mental e para a sua alma. Você tem por hábito fazer coisas para não desagradar os outros? Deixe nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com aquele amigo que não sabe dizer não. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Vamos para o primeiro não. Não aceite piadinha de mau gosto. Parece pequeno, mas não é. Toda vez que você ri de uma piada que te diminui, você ensina o outro a continuar te ferindo. David Niven, no livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, lembra que as pessoas felizes não se submetem à humilhação disfarçada de humor. Elas escolhem ambientes e relações que as elevam, não as rebaixam. A ironia destrutiva é uma das formas sutis de violência. E como dizia Chico Xavier, ninguém respeita quem não se respeita. Quando você se cala diante da ofensa, você legitima o agressor. O Bert Hoden, no livro Por que Sofremos, diz que o sofrimento é uma reação das leis cósmicas à desarmonia. Quando você permite ser tratado com desdém, você entra em desarmonia com o seu próprio valor e a vida devolve isso em forma de dor, baixa autoestima e culpa silenciosa. Então, não tolere piadinha de mau gosto. Nem as que vêm dos outros, nem as que você faz consigo. Diga não a qualquer forma de brincadeira que te faça sentir pequeno. Isso não é humor. É abuso disfarçado de riso. E se alguém te chamar de sensível demais, analise se não é verdade. Às vezes é. Mas às vezes é autopreservação. Como você lida com piadas a seu respeito? Deixe seu comentário. Segundo, não. Não aceite convite sem pensar. Quantas vezes você disse sim e se arrependeu? Sim para um encontro, para um compromisso, para um favor e no fundo sabia que não queria. Niven diz que a felicidade não vem de agradar os outros, mas de viver coerente com o que é importante para nós. E é isso. Cada sim forçado é uma traição silenciosa a nós mesmos. O Berto Robben, com a sua lucidez, ensinava que a liberdade verdadeira começa quando o homem deixa de viver pelo impulso dos outros e começa a agir pela consciência do seu eu. Você não deve dizer sim para todo mundo. Nem o Cristo disse sim para todos. Ele se retirava, silenciava, às vezes até se afastava das multidões para orar, se reconectar. Então, antes de aceitar um convite, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Se a resposta for afasta, o não
é um ato de amor próprio. Antes de falar, escute o coração. Ele sabe o que te faz bem. Quantas vezes você se arrependeu de ter aceitado um convite que não queria? Deixe seu comentário. Terceiro, não. Não se justifique a menos que esteja errado. A necessidade de se explicar o tempo todo é uma prisão. Quem vive se justificando, vive pedindo permissão para existir. Niven observou que as pessoas mais equilibradas sabem quem são e não precisam de aprovação constante dos outros. Elas se explicam quando erram, não quando são incompreendidas. Holden dizia: quem vive de explicar a própria luz está tentando provar o óbvio para os cegos. E Chico Xavier viveu isso na pele. Foi criticado, acusado, julgado e nunca respondeu, não se justificou, ele simplesmente seguia fazendo o bem. Explicar-se demais é tentar convencer quem não quer compreender. E quem não quer entender, não entenderá nem que você desenhe. Então, se você errou, peça perdão, aprenda e siga. Mas se você apenas viveu a sua verdade, não se defenda. O tempo é o advogado dos sinceros. Não se justifique por ser quem é. Quem tem clareza não precisa de aprovação, precisa de paz. Você tem o hábito de ficar se justificando? Deixe seu comentário. Quarto, não. Não se distraia, esteja presente. Vivemos distraído e pagamos caro por isso. A alma pede presença, mas a mente vive no automático. Holden explica que a infelicidade nasce da ausência de si mesmo. Quando a consciência se desconecta, o sofrimento cresce. David Niven também mostra que as pessoas felizes têm um traço comum. Elas sabem estar inteira em cada momento. Se estão com alguém, estão de corpo e alma. Se estão sozinhas, não fogem de si mesmas. Chico Xavier viveu uma vida inteira de compromissos, mas nunca perdeu a presença. Quem conviveu com ele dizia: quando Chico falava com você, o mundo parava. Ele te olhava nos olhos e te fazia se sentir visto. Estar presente é um ato de amor para você e para com quem você está. Quando você está aqui e agora, a vida te revela o que o barulho esconde. Então desliga o piloto automático, olha para a sua própria vida com atenção. A presença é oração sem palavras. Você costuma ficar longe em pensamento daquilo que está fazendo? Deixe seu comentário. Quinto, não. Não aceite menos do que você merece. Isso não é arrogância, é consciência. Você não está na Terra para se contentar com migalhas emocionais. David Niven explica que as pessoas felizes reconhecem o próprio valor e se conectam em ambientes onde as pessoas reconhecem o seu valor. Não é sobre se achar melhor, é sobre não se encolher para caber em lugares pequenos. O Bert Holden diz que quem vive abaixo da própria consciência trai o próprio destino. Você nasceu para crescer, para ser grande e não para mendigar afeto e atenção.
Aceitar menos do que você merece é sinal de que ainda não acredita no seu próprio valor. Mas quando você entende o quanto vale, começa a dizer não para tudo o que te diminui. Então lembre-se, o que você aceita define o padrão do que recebe. Eleve o padrão e a vida se eleva com você. Qual é o valor que você dá para você mesmo? Deixe nos comentários. Sexto, não. Não negocie sua paz. Nada vale a sua paz. Nenhum relacionamento, nenhum emprego, nenhum status. O Bert Holden chamava a paz de harmonia com a consciência cósmica. Quando você se perde para agradar alguém, você se desconecta da sua essência divina. David Niven reforça. Ele diz: as pessoas mais felizes não vivem sem conflito. Elas apenas não permitem que o conflito destrua a sua serenidade. Chico Xavier viveu sob ataques, calúnias, mal-entendidos e respondia sempre com serenidade. Em uma de suas cartas, ele escreveu: se Jesus cobrasse direitos autorais por tudo o que já nos deu, ninguém teria acesso à luz. Essa frase mostra a grandeza de quem não se deixa contaminar pelo ódio. Então, quando alguém tentar te provocar, escolha o silêncio. Não porque você é fraco, mas porque aprendeu a não negociar o que é sagrado. Sua paz é sagrada. E lembre-se, quem tenta tirar a sua paz está perdido da própria. Não vá junto. Como você lida com pessoas que gostam de desestabilizar emocionalmente os outros? Deixe seu comentário. Sétimo, não. Não coloque sua felicidade nas mãos dos outros. Quem governa a sua vida é você. Isso é o mais importante de tudo. Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. David Niven diz: a diferença entre as pessoas felizes e as infelizes não está nas circunstâncias, mas na forma como escolhem reagir a elas. E Holden complementa: o homem se perde quando confunde seu ego periférico com o seu eu central. Ou seja, quando você entrega seu poder aos outros, perde o eixo. Chico Xavier, resumindo tudo isso com a sua vida, viveu décadas sendo amado e atacado. Nunca deixou de ser luz. Porque entendia que a felicidade não vem do que te fazem, mas do que você faz com o que te fazem. Não espere que os outros te façam feliz. Seja o centro da própria vida. Assuma o leme, o controle, o comando e a responsabilidade. Felicidade é consequência de coerência. E coerência é quando o que você pensa, sente e faz caminham na mesma direção. Você precisa dos outros para ser feliz? Deixe seu comentário. Cada um desses não, não sei se é não ou nãos, é um ato de coragem. Dizer não é uma forma de dizer sim à sua essência. Holden diz que não é sofrer ou não sofrer, é saber sofrer. E saber sofrer é também saber se posicionar. Você não nasceu para agradar o mundo, nasceu para alinhar com a verdade da sua alma. Chico Xavier viveu isso todos os dias.
humildade sem submissão, doçura sem fraqueza, fé sem fanatismo. Então, se você quer paz e felicidade de verdade, pare de aceitar o que te tira delas. A vida muda quando você muda o que tolera. Se esse vídeo falou com você, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E talvez seja o que acorde alguém que precisa ouvir hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Por favor, corrija isso. Porque no fim das contas, a felicidade não é sobre ter tudo. É sobre ter paz com o que você é, com o que nós somos. Até!